Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de interpretação para matemática. Um programa de interpretação, primeiro episódio hoje que eu estou fazendo desse programa de interpretação para pessoas que querem passar em medicina no Enem e estão com dificuldades em matemática ou querem melhorar em matemática. Então, esse programa de interpretação de questões é para aqueles que querem melhorar na matemática para passar em medicina no Enem. E nesse programa de interpretação, a gente vai tratar sobre atalhos e obstáculos na hora de interpretar questões de matemática e assim fazer com isso que você possa ultrapassar 800 pontos na prova de matemática no Enem para que você passe em medicina no Enem, certo? E no episódio de hoje eu quero falar sobre um tema muito importante. Esse tema é sobre frações. Hoje eu quero falar sobre frações. E, mais especificamente do que falar sobre frações, como as frações vão fazer com que você ultrapasse 800 pontos em matemática no Enem para que você passe em medicina no Enem. Certo? Meu nome é Marlos Menezes, talvez você me conheça, talvez não. E, para eu começar a falar sobre frações, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o que são frações? O que são frações? Tem alguém gritando aqui do lado, Mengo, não sei o que é isso, mas... Frações, eu vejo que muita gente confunde o que são frações. Primeiro, quando você pensa numa fração, você pensa numa parte do todo. Não é isso? Quando você fala assim, existe um termo bem corriqueiro, quando as pessoas falam, uma fração de segundos. Ou seja, quando fala uma fração de segundos, está falando que é menos de um segundo. Ou quando a pessoa não sabe nem pensou em um segundo e fala que é pouco tempo. Mas uma fração de segundo ou uma fração de um todo, geralmente é isso. Mas não necessariamente é. Uma fração, a grosso modo, ela é uma divisão entre números naturais. Contanto que o número de baixo, né, que é o denominador, seja diferente de zero. Então, se você divide números naturais, os números naturais eles foram criados para contar pessoas, objetos, animais. Então, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai, até o infinito. Então, quando você divide esses dois números, contanto que o número de baixo, que é o denominador, o quanto você vai dividir seja diferente de zero, você tem uma fração. Tá? E as frações, existem vários tipos de frações. As frações podem ser frações próprias, que são exatamente essa fração que eu falei que é menor do que 1, né, do que 1 inteiro. Quando você pega uma parte do inteiro, uma fração própria. Existe uma fração imprópria, que é quando você tem, que não é parte do inteiro, quando você pega um número que é em cima maior do que o número que está embaixo. Né? O número que fica em cima de uma fração é o numerador e o que fica embaixo é o denominador. Quando você tem um número de cima maior que o de baixo, você tem uma fração imprópria e também frações aparentes. Quando você divide, por exemplo, 4 por 2, 4 dividido por 2 dá 2. Isso é uma fração aparente. Agora, olha só, eu estou falando tudo isso daqui para você, não é para você memorizar, não é para você decorar. Não é nada disso. Para você se tornar um mestre em interpretação, você tem que fugir dessa teoria. Porque senão não vai dar tempo de você ficar um as da interpretação. Só te digo isso porque existe uma pequena confusão quando as pessoas falam sobre frações, mas o que eu quero que você entenda é que a fração basicamente é uma divisão entre qualquer fração, ela pode ser expressa por uma divisão entre dois números naturais. Que são aqueles números, os primeiros números que a gente aprende, né? Para quando a gente aprende a contar. E por que as frações são tão importantes? Olha só, as frações nos rodeiam o tempo inteiro. E assim também como elas nos rodeiam o tempo inteiro, no Enem não vai ser diferente. No Enem elas também vão te rodear o tempo inteiro. Olha só que interessante, quando você está falando lá, vai conferir o troco de alguma coisa, você recebe, dá alguma coisa em troca, você quando vai conferir lá o troco, né, e esse troco vê um valor quebrado ali em centavos, quando eu falo em centavos de real, isso ali já é uma expressão de uma fração, porque na verdade eu estou pegando R$1 e estou dividindo ele. E todo número decimal, que são aqueles números com vírgula que aparecem na sua frente, eles nada mais são do que expressões, uma forma de você expressar uma fração. Então, nem todo número decimal, né? Mas o número decimal, você pode expressar uma fração por um número decimal. A maior parte dos números decimais que você vê por aí são números que vieram
que eles vieram de uma fração. Eles são expressões de uma fração. Não é todo número decimal que é assim, mas a maioria deles é assim. Por que investir o seu tempo estudando frações é tão importante? Porque lá, quando você chegar na prova do Enem, você vai se deparar com inúmeras questões. E essas inúmeras questões, uma grande parte delas vão ser relacionadas a frações, direta ou indiretamente. Então é importante que você domine isso para que você possa ultrapassar os 800 pontos em matemática no Enem. É importante falar dessa ultrapassagem dos 800 pontos em matemática no Enem. Por quê? Porque você ultrapassando, para você passar em medicina, você precisa de uma média superior a 800. E aí você passa com tranquilidade. E a matemática é a matéria que vai fazer com que a sua média suba. A sua média vai ajudar a sua média geral a subir, a ficar acima dos 800. Por quê? Em 2020, já repeti isso várias vezes, mas a maior nota em linguagens foi 801. Olha só que doideira. Enquanto a maior nota em matemática foi 975. Olha a diferença, olha a discrepância. Eu quero dizer o seguinte, é muito mais fácil você ultrapassar os 800 pontos com matemática do que qualquer outra matéria. Ciências da natureza, por exemplo, só em 2 edições a nota máxima passou de 900 pontos. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que algumas outras já tenha passado. Em algumas outras edições do Enem, a nota máxima passou de 900 pontos em ciência da natureza. Mas, em matemática, todo ano isso acontece. Todo ano a nota de matemática ultrapassa. Então é muito importante você pensar em matemática. E frações é uma das matérias, um dos conteúdos que mais cai no Enem. E também são conteúdos fáceis, ou seja, são conteúdos mais fáceis. Segundo o TRI, eles vão te dar mais pontos. São conteúdos que você não pode errar, que você tem que dominar com maestria se você quiser, sim, superar os 800 pontos para passar em medicina, tá? No Enem. Então vamos lá. A maioria das pessoas tem dificuldades com frações. Não era para ser assim. E isso, você dominando as frações, vai fazer com que você já salte na frente dessas pessoas que têm dificuldade. Então é importante entender isso também. A prova do Enem é um concurso. Então é importante que você se prepare o melhor possível, porque lá na hora, no final das contas, quando você for escolher medicina, quiser escolher medicina, tem um determinado número de vagas. Então é importante que você esteja o mais preparado possível para que você tenha mais poder de se apossar dessa vaga. E eu te digo que muita gente tem dificuldade em frações e você pode sair disso, você pode sair na frente, tá? E se cai em quase todas as questões, é difícil você encontrar uma questão do Enem que não tem um número decimal ali, que não remeta a uma fração. Ou seja, você tem que dominar isso com maestria, para que você realmente saia na frente. E qual o maior benefício que você tem ao estudar frações? Deixa eu te falar. A matemática, ela é, entre todas as provas do Enem, todas as provas, a matéria que tem a maior interdependência entre os conteúdos. O que eu quero dizer com isso? O que é isso, interdependência? É um conteúdo que depende do outro. É difícil até de você conseguir imaginar a quantidade de conteúdos que depende do aprendizado de frações. Então tem gente que vai lá para frente e quer estudar logaritmo, por exemplo, sem ter estudado frações. Não dá, por incrível que pareça. Você primeiro tem que dominar essa base, você primeiro tem que dominar a fração. Não salte essas etapas. Eu não estou dizendo para você negligenciar nenhum tipo de conteúdo. Não estou dizendo para você negligenciar logaritmo ou qualquer outra matéria do Enem. Mas você tem que começar pelas matérias mais básicas e a fração é uma delas. Frações. Agora, quando eu digo que você tem que começar, por exemplo, que você tem que estudar frações antes de estudar logaritmo, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que abrir o seu livrinho lá e ficar querendo dominar um monte de conceitos. Nada disso não. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso, da maneira correta, da estratégia correta que você vai utilizar na sua preparação um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas eu quero te dizer já de cara que você pegar um livro e ficar tentando memorizar um monte de coisa, memorizar um monte de fórmulas ou processos, não é a melhor maneira de você ultrapassar 800 pontos em matemática no Enem, para que você possa conseguir a sua vaga, para que você possa passar no Enem, passar em medicina no Enem, tá? Não é essa a melhor maneira, tá? Então, olha só, o que você tem que aprender, na verdade, eu já vou te dar um spoiler aqui. O que você tem que aprender é fazer questões que envolvem frações.
Assim que você vai crescendo nesse quesito. E aqui hoje a gente vai fazer algumas questõezinhas, 2 questõezinhas de frações, para a gente já poder aquecer um pouquinho o esqueleto aí, até o Enem. Vamos fazer várias questõezinhas aqui. Mas é interessante que você entenda também a forma de fazer a questão. Existe uma estratégia geral de estudo, mas existe também uma estratégia com a qual você vai abordar cada questão. É importante, que eu chamo de método de interpretação. A gente vai falar um pouco dele aqui, tá? Mas esse método de interpretação, ele exige que você esteja treinado para cada conteúdo da matemática. É importante isso, mas tudo bem. Então, olha só, quando você aprende a fazer questões que envolvem frações, naturalmente você vai aprender a lidar com várias e várias questões, vários e vários conteúdos da matemática. Por exemplo, conteúdos mais próximos a frações. Porcentagem está diretamente ligado à fração. Tem gente que diz assim, pô, tem dificuldade em porcentagem. Mas ela já tem dificuldade em frações. Então, a dificuldade dela é em frações, não em porcentagem. Talvez, se ela se dedicasse a estudar frações, essa dificuldade em porcentagem simplesmente se diluísse. Razão e proporção também depende muito de frações. Regra de 3. Então, as pessoas estão lá, a regra de 3 tem uma certa dificuldade, mas elas não sabem frações. E isso dificulta demais, faz com que elas percam tempo desnecessário para resolver as questões. Isso é essencial no dia da prova do Enem, você fazer as questões mais rapidamente. E olha só que interessante, olha só, você está ali na guerra do Enem, né, tentando fazer, é muito importante que você aprenda a fazer questões rapidamente. Isso é um critério. E quando você estuda a fração ela tem a capacidade de fazer com que você diminua o tempo que você demora em cada fração. Por quê? Deixa eu te falar, em cada fração, em cada questão. Por que eu estou dizendo isso? Simplesmente pelo fato de que quando você aprende a lidar com frações, você simplifica mais rápido. Você consegue fazer várias contas de cabeça mais rápido. Muitas questões do Enem, por exemplo, que tratam de frações. Olha que interessante. Essas questões, elas, como é que eu posso dizer? Elas não mandam você calcular. Olha que interessante. A questão em si não pede para você calcular um determinado valor. Te dá uma fração e não quer que você calcule. Quer que você compare aquela fração com outra fração. Então, essas técnicas de comparações entre frações, se você estiver bem treinado, já vai fazer com que você ganhe muito tempo na prova do Enem. E o tempo significa, cada tempo que você ganha e você economiza nas questões, significa o quê? Que você, na verdade, está dando um passo para ultrapassar 800 pontos em matemática no Enem, para que você passe no Enem, para que você passe medicina no Enem, certo? Então isso é muito interessante. Matemática financeira também, outro conteúdo que depende demais de frações. Geometria plana, parece que não. Geometria plana depende demais. Quando você vai entrar em trigonometria, por exemplo, as relações métricas num triângulo retângulo ou num triângulo qualquer, essas relações métricas nada mais são do que frações. Olha só, então se alguém chega para mim e fala assim, eu tenho dificuldade com frações, eu digo, camarada, então você está tendo dificuldade em toda a prova do Enem. Olha que interessante. Se você resolver, de repente, essa sua dificuldade em frações, de repente você vai deslanchar. De repente, isso é o fator que vai fazer com que você ultrapasse 800 pontos em matemática e que você passe em medicina no Enem. Que você passe no Enem, que você passe em medicina no Enem e que você comece a fazer a sua faculdade lá. E, inclusive, quando você estiver fazendo a sua faculdade lá de medicina, que você vai conseguir, você lá está estudando e você tem que fazer várias dosagens, tem que aprender a lidar com a dosagem de medicação. Isso é o quê? Nada mais é do que frações. Aprender a lidar com frações. Todo médico, ele tem que lidar com frações. Inclusive, eu estava fazendo uma live e um dos comentários foi esse, que o rapaz foi no cardiologista e chegando lá o médico estava fazendo conta de frações. Por quê? Para ajustar a dose da medicação, provavelmente. Então, é exatamente isso que você tem que ligar. Geometria plana, geometria espacial, tudo isso tem fração envolvido. Então, se você já vê um número decimal ali, um número com vírgula, já se liga que isso está remetendo a frações e você tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira possível.
tá? E quando você aprender a lidar com frações, você vai ver que vai fazer os cálculos muito mais rápido. Se você aprender a simplificar adequadamente, olha quanto de tempo isso vai fazer com que você economize na hora da prova do Enem. Demais. Só por uma simples simplificações ou uma série de simplificações que vai fazer com que você consiga comparar valores muito mais rapidamente, sem usar o braço, sem usar a divisão tradicional. Isso é muito importante, tá? Agora, tendo dito tudo isso, o que eu quero dizer para você? Onde é que eu mais vejo que as pessoas erram quando vão lidar com frações? Isso tem a ver com o que eu já falei aqui nesse vídeo de hoje. É o seguinte, elas vão atrás da teoria. Elas vão atrás da teoria. Como assim? Elas abrem o livro e vão começar a ver lá o que o livro está dizendo sobre frações, tem alguns exercíciozinhos resolvidos ali, depois elas fazem uma penca de exercícios de fixação, tentam memorizar algumas coisas, e aí elas se dão por satisfeitas que entenderam. Só que quando elas chegam para fazer as questões do Enem, elas não conseguem fazer. Por que elas não conseguem fazer? Pelo seguinte, olha só. As questões do Enem são todas contextualizadas. O que significa isso, serem questões contextualizadas? Significa que as questões do Enem, elas são baseadas, elas têm um contexto por trás. Elas são baseadas em algo real, em algo que aconteceu na realidade. Então, olha só que interessante. Quando você pega um exercício de fixação, o que é um exercício de fixação? É um exercício que foi feito para que você fixe algum conceito que foi colocado para você na teoria. Essas questões, elas são questões diretas. Todos os dados que essas questões de fixação te dão, você vai utilizar. Já na prova do Enem, não. Na prova do Enem, você tem que aprender a separar os dados. Existem dados que você vai utilizar e existem dados que você não vai utilizar. Se você não aprender a fazer isso com maestria e com eficiência, com rapidez, você vai acabar perdendo tempo, vai perder essa eficiência, vai te custar pontos na hora da prova. Então é importante que você entenda que a melhor maneira não é você estudar lendo o livro, vendo na teoria e memorizando conceitos. Não é essa a melhor maneira. A melhor maneira é você ir de trás para frente. É você entender o que a prova do Enem vai trazer para você. E também não é certo você sair fazendo... Eu falo assim, as pessoas dizem, então vou sair matando prova, a prova do Enem, vou com tudo. Não é por aí também, tá? Não é por aí também. Isso é o tema para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que você tem que pegar as questões de frações, que tenham frações, para que você consiga resolver. Você tem que aprender a estudar por meio das questões contextualizadas do Enem. É isso que vai fazer com que você mude o seu nível de jogo. Só pelo fato de você estudar por questões, isso já é um estímulo incrível, que vai fazer com que você vá questão a questão, ainda mais se você ajustar. Você tem que pegar a questão certa. A questão que seja específica para o seu nível. Isso que vai fazer você mudar o jogo, tá? Então, é importante que você tenha isso, que você mescle com a interpretação de questões. Você, na verdade, o centro do seu estudo tem que ser justamente a interpretação de questões. Tem que ser a interpretação de questões no centro de todo o seu estudo, de tudo que você vai fazer. Porque se você ficar floreando, vendo teoria demais, a teoria é um poço sem fundo, é o que eu costumo dizer. E isso, na verdade, quando você vê a teoria, você se sente produtivo, você faz aquela penca de questões de fixação, você se sente produtivo. E isso, na verdade, está te afastando desse objetivo de ultrapassar os 800 pontos em matemática no Enem, para que você passe no Enem, para que você passe em medicina no Enem. Isso te afasta. Porque não é a teoria que você vai encontrar lá no dia da sua prova, entende? Então, você tem que se tornar um expert na interpretação de questões. Quando você se tornar um expert em interpretar questões, aí sim você vai estar indo para o próximo nível para que você consiga superar as suas dificuldades, para que você consiga finalmente mudar o jogo. Você que sentia dificuldade em matemática, quando você estuda por meio de questões contextualizadas, isso é colocar a interpretação no centro, você realmente muda o jogo, tá? Então vamos lá, vamos colocar um pouquinho a mão na massa, mas vamos trabalhar essas questões contextualizadas que tenham frações. O Enem gosta muito desse tipo de questão, e mesmo que a questão que você está lidando
Não diga especificamente sobre frações. Você pode perceber que a maior parte delas, elas têm fração ali por trás. É justamente essa interdependência entre os conteúdos que eu estou falando aqui para você, tá bom? Então deixa eu botar aqui na tela uma questãozinha aqui. Primeira questãozinha que a gente vai trabalhar aqui, calma aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos trabalhar com essa questão aqui, ó. Primeira mão aqui. Como é que eu começo? Olha só, se eu digo para você que você tem que trabalhar a interpretação de questões... Caramba, meu negócio aqui não está funcionando. Ah, tá funcionando agora aqui. Se eu digo para você que você tem que trabalhar inicialmente a interpretação de questões, você trabalha a interpretação de questões começando da forma correta a interpretar uma questão. Qual é a forma correta de interpretar uma questão? Quando você começa uma questão, a primeira coisa que você tem que olhar é o comando dessa questão. O que é o comando? O comando nada mais é do que a questão está te pedindo. E geralmente a questão te pede lá na última frase, no último parágrafo. Então a gente tem sim que começar a ler a questão de trás para frente ou do meio para frente, né? Considerando que se a gente não vê as alternativas, mas a gente vê o comando da questão e bate o olho nas alternativas. Então é isso que a gente vai ver aqui. Olha aqui, ó. A fração, começando a ler aqui o comando, ó. A fração que representa o número de funcionários homens. Então ele quer a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários da empresa. Então aqui o que eu vejo é um monte de frações. Mas o que é isso aqui? O que ele está querendo dizer com isso? Fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários da empresa. Quando ele está falando isso, ele está falando, na verdade, ele poderia, em vez dele falar a relação, ele poderia ter chamado até de razão. Ele poderia ter chamado isso daqui, ó, de razão. Razão. O que é razão? Nada mais do que uma divisão, nesse caso aqui. Então, se ele dividir o número total de homens o número total de homens dividido pelo número total de funcionários da empresa, ele vai encontrar que fração? É exatamente isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Tendo em vista isso, vamos ler agora o enunciado, ó. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa. Verificou-se que 1/4, 1 sobre 4 é 1/4, dos homens que ali trabalhavam têm o ensino médio completo, enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm o ensino médio completo também. Constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio completo, metade são homens. Certo? Beleza até aí? Então, como é que eu mato essa questão? Como é que eu faço a questão? Primeira coisa, eu tenho que fazer o equacionamento adequado, tá? Olha só, eu já fui para o comando da questão, eu entendi o comando da questão. Agora, eu poderia fazer uma associação, que é associar o que o comando está dizendo a um gráfico, uma figura, uma tabela, mas não tem gráfico, figura e tabela. Agora, o que eu tenho que fazer é a tradução. Eu tenho que traduzir isso que a questão está me dizendo para uma linguagem matemática. Certo? Por que para uma linguagem matemática? Para que eu consiga utilizar as ferramentas matemáticas para matar essa questão. Agora sim, olha só o que a questão está me dizendo. Ó. Ele está me dizendo, em primeira mão, a primeira coisa que ele me disse foi que 1/4 dos homens, olha aqui, ó, vamos escrevendo aqui, ó, 1/4 dos homens somados a 2/3 das mulheres, 2/3 das mulheres, isso aqui tudo, os dois somados, eles vão me dar o quê? Eles vão me dar a quantidade total de pessoas que fizeram o ensino médio. Certo? Não foi isso que ele falou? Ó, verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalhavam tem o ensino médio completo, enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na empresa tem o ensino médio completo. Então, se eu somar 1/4 dos homens mais 2/3 das mulheres, eu vou encontrar todas as pessoas que têm o ensino médio completo. E eu vou chamar esse ensino médio completo de ensino, tá? Então, é isso aqui que ele me deu.
inicialmente. Agora, o que eu mais eu posso saber sobre isso? Olha só que interessante, ó. Eu também sei que se eu somar a quantidade total de homens com a quantidade total de mulheres, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar a quantidade total de funcionários dessa empresa. Então, eu vou chamar de T a quantidade total de funcionários, certo? É interessante, olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou traduzindo tudo que a questão está me dizendo, eu estou transformando em equações. O que eu coloquei aqui? Ó? 1/4 dos homens mais 2/3 das mulheres é igual ao total do ensino médio. Se eu somar o número de homens com o número de mulheres, eu vou encontrar o total de funcionários, que é o T aqui. Tudo bem? Então, olha aqui. Vamos trabalhar um pouco mais em cima disso. O que eu posso ver mais aqui nessa questão? Olha só que interessante. Ele também me falou... Opa, tá me ligando aqui nessa hora aqui, que doideira. Ele também me falou o seguinte, ó. Que quando ele soma o número total, o total de pessoas, ele me fala aqui, ó. Constatou-se também que todos os que têm o ensino médio completo, de todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. De todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. Então, olha só o que acontece. Ó. Esse Ezinho aqui, esse Ezinho é quem tem o ensino médio completo. Então, daqui eu posso também dizer o seguinte, ó, que esse que é quem tem o ensino médio completo, dividido por 2, né, que é metade, isso vai ser igual a quem? A 1/4 desses homens. Porque a metade, se eu pego esse 1/4 dos homens aqui, eu tenho metade dos que têm o ensino médio completo. Então, isso aqui é igual a 1/4 dos homens. Certo? Então, é interessante saber isso. Olha só, até agora, a única coisa que eu estou fazendo é equacionar o problema. Eu tenho que aprender a equacionar isso com maestria. Beleza, então eu tenho essas 3 equações agora. Não é isso? Como é que eu posso utilizar essas 3 equações? Como é que eu utilizo essas 3 equações aqui ao meu favor? Olha aqui que interessante, ó. Isso daqui, nessa parte aqui, eu posso colocar o seguinte. Se eu sei, eu tenho essa daqui, ó, 1/4 dos homens é sobre 2. Porque no final das contas, que razão que eu quero? Qual é a razão que eu estou atrás? Qual é a razão que eu estou atrás? Eu quero saber o quanto dos homens correspondem ao total de funcionários. Certo? Quanto que os homens correspondem ao total de funcionários. Então, no final das contas, o que ele está me pedindo, nessa questão é o seguinte, ó, essa razão aqui, ela nada mais é do que H sobre H mais M. Por quê? É o H, que é o número de homens, sobre o total de funcionários. Tudo bem, mas olha só, olha o que eu posso escrever aqui mais, ó. Partindo dessa daqui, ó, eu posso escrever o seguinte. Raciocina aqui comigo aqui, ó. Se eu colocar 1/4 de H é H sobre 4, certo? 2/3 das mulheres, das mulheres é a mesma coisa que eu escrever 2M sobre 3. Isso daqui vai ser igual a quem? Isso não vai ser igual a E? Isso vai ser igual a E. Só que E é quanto? O E, ele vai ser igual... Olha aqui, ó, se eu continuar escrevendo aqui, eu posso pegar esse 2 que está embaixo e passar ele para o outro lado multiplicando. Na verdade, por que eu posso fazer isso? É como se eu estivesse multiplicando por 2 dos dois lados. Como é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado e fizer de outro, a igualdade se mantém. Então, se eu multiplicar por 2 dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter que o E vai ser igual a H sobre 2. Fazendo mais devagar aqui, né? Poderia dizer que vai ficar 2 sobre 4H. Ó, 2 sobre 4. Quando eu simplificar o 2 e o 4 aqui, isso vai ser igual a 1/2 H. Então, o meu E é igual a 1/2 de H. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, H sobre 2. Por quê? Isso daqui corresponde a esse E. Beleza, então agora o que eu vou fazer? Eu vou partir para saber a relação entre homens e mulheres. Por que a relação entre homens e mulheres? Porque eu sabendo a relação entre homens e mulheres,
eu vou conseguir justamente trabalhar nessa expressão aqui, ó, H mais M. Então vamos lá, vamos continuar trabalhando. Deixa eu botar aqui fazer aqui um retângulo aqui para eu poder trabalhar aqui dentro. Como é que vai ficar isso daqui, ó? H sobre 4 menos H sobre 2, por quê? Peguei esse H sobre 2, passei para o outro lado, certo? Mais 2M sobre 3, isso daqui vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque esse H sobre 2 passou para o outro lado, ficou zero aqui desse lado, certo? Agora, continuando isso daqui, como é que eu faço isso daqui, ó? 2M sobre 3, como é que vai ficar isso daqui, ó? Eu posso fazer o MC aqui, aqui vai ser 1, né? E aqui vai ser 2. Vou fazer só isso daqui porque eu quero juntar só os homens. Não vou me preocupar com esse 3 aqui. Então, 1 vezes H vai ser H, aqui vai continuar H sobre 4, e aqui vai ficar 2 sobre 4. Então, fazendo devagar aqui, como é que vai ficar, ó? Aqui vai ficar assim, ó. H sobre 4 menos H, menos 2H sobre 4 mais 2M sobre 3. Isso daqui é igual a zero. Certo? Beleza? Ótimo. Agora, olha só. H sobre 4 menos 2H sobre 4, isso vai dar um valor negativo, né? Aqui vai ficar menos H sobre 4. Então, eu vou inverter a ordem, vou passar o 2M para frente, só para não ficar com um negativo na frente, ó. 2M sobre 3 menos H sobre 4, isso aqui é igual a zero. Beleza até aí? Ótimo. Agora, daqui, ó, deixa eu pegar esse trechinho aqui. Eu vou copiar e vou botar numa tela branca para a gente poder trabalhar ele, ó. Ctrl C, deixa eu botar ele numa tela branca aqui, Ctrl V. Vamos ver aqui, ó. O que a gente pode tirar daqui, ó. A gente está aqui agora, certo? Vamos lá, como é que eu trabalho isso? Isso aqui é o seguinte, ó. Passando um para cada lado, eu vou ficar com 2M sobre 3 é igual a H sobre 4. H sobre 4 vai ser igual a 2M sobre 3. Até aí foi? Beleza. Então, quanto vai ser o meu número de mulheres, na verdade? Na verdade, eu nem precisava inverter isso aqui, né? Porque, na verdade, eu estou atrás do número de mulheres aqui, porque eu quero relacionar com homens. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Para eu encontrar o número de mulheres, esse 3 vai passar para lá, multiplicando, e o 2 para cá. Então, o número de mulheres vai ser igual a 3H sobre 2 vezes 4, 8. Esse vai ser o número de mulheres, a relação entre o número de mulheres e o número de homens. Então, olha só, se eu somar o número de mulheres e o número de homens, eu encontro o total. Então, o meu T, o total, vai ser igual ao número de homens mais o número de mulheres, que é 3H, meu 3 saiu meio esquisito, 3H sobre 8. Para eu somar isso daqui, eu tenho que fazer o MMC. Olha aqui, ó. Como é que eu faço o MMC aqui, ó? Aqui é só botar sobre 1, porque qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo. Então, H sobre 1 é igual a H. E aqui eu posso multiplicar aqui por 8 e aqui por 1. Mais facilmente, quando eu tenho um número sem denominador, eu posso já multiplicar em cima e embaixo para encontrar o denominador dele pelo mesmo denominador. Então, aqui vai ficar claramente 8H sobre 8, né? Então, esse meu T, que é o número total, ele vai ser igual a 8H mais 3H sobre 8. Isso aqui vai ser igual a 11H sobre 8. 11H sobre 8. O que ele estava querendo mesmo na questão? Ele que estava querendo o número de homens sobre o total. É isso? O número de homens sobre o total. Então, na verdade, aqui no meu caso, olha aqui, ó. Exatamente isso.
Eu viajei aqui, calma aí. Ele está querendo o número de homens sobre o total. Então, como é que eu vou fazer? Olha aqui, para encontrar o número de homens sobre o total. Eu encontrei que T é igual a 11H sobre 8. E eu quero o homem sobre o total. Então, eu vou pegar esse T e vou passar para cá. E o 8 e o 11 para o outro lado. Olha aqui, Vê se eu não posso fazer isso daqui, Vamos fazer devagar, Eu vou inverter primeiro, 11H sobre 8 igual a T. Se T é igual a 11H sobre 8, então 11H sobre 8 é igual a T. Primeira coisa. Se eu quero T sobre H, se eu quero H sobre T, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter tudo, Eu tenho que passar esse T aqui para baixo, né? E o 8 e o 11 eu tenho que passar para o outro lado. Então, vamos fazer devagar aqui que eu quero que você entenda. Olha só. Primeiro T. Quando eu passo o T para cá, vai ficar 11H sobre 8T igual a 1. Por que 1? Porque o T, quando saiu de lá, o que eu estou fazendo é dividindo os dois lados por T. Né? Então, quando eu divido esse daqui por T, o T vai para baixo. Né? 11H por 8 dividido por T, o T fica aqui, como se eu estivesse dividindo. E quando eu divido T por T, dá 1. Continuando aqui, Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o 8 para lá, 8 vezes 1, 8, e o 11 para baixo. Então, vai ficar H sobre T igual a 8 sobre 11. H sobre T igual a 8 sobre 11. Essa daqui era a relação que eu gostaria de construir, que eu acabei de construir, e isso está exatamente na letra E de elefante. É de elefante. Calma aí. E aí eu acabo de matar minha questãozinha. Certo? Beleza. Então agora vamos para a próxima questão. Vamos lá, vamos fazer essa outra questãozinha aqui, Caiu em 2020. Começando pelo comando da questão. Vamos lá. Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma do amendoim deverá ser igual a, muita atenção às unidades de medida sempre, quilograma é uma unidade de massa, né? Tem que ficar sempre ligado. Mas vamos lá, vamos começar desde o início ali. A fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doces para revender. Cada receita é composta de 4/5 de quilograma de amendoim e 1/5 de quilograma de açúcar. Então, até agora, eu não preciso me preocupar com quilograma. A preocupação nas unidades de medida é justamente porque eu posso ter que converter alguma unidade de uma para outra, tá? Não é o caso aqui. O quilograma de amendoim custa, então ele está me falando agora, vai me falar o preço do quilograma de amendoim. Custa R$10. E o do açúcar, R$2. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Então, o quilograma do açúcar passou a custar, né? Aumentou. Beleza. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Então, olha só. Para manter o mesmo custo, ele quer manter o mesmo custo, ele quer negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nas condições estabelecidas, ele quer saber o novo valor do quilograma de amendoim. Então, olha só, obviamente que se um aumentou, o outro vai ter que descer, né? Isso numa proporção, na mesma proporção. Então, vamos fazer devagar essa questãozinha aqui, traduzindo. Eu já li o comando e agora eu vou para a tradução. Vou ter que traduzir isso para uma linguagem matemática. Então, vamos ver como é que eu faço isso daqui, Primeiro, o que ele me falou logo lá na primeira frase? Ele me falou que a receita é composta de 4/5 de amendoim. Se é 4/5 de amendoim, quanto que ela vai gastar de amendoim? 4/5, olha aqui, 4/5 do quilo. Se o quilo custa 10, olha aqui o que vai acontecer, 4/5 vezes 10 mais 1/5 do quilo de açúcar. Quanto que custa o quilo de açúcar? Não é R$2 que a questão me fala? Exatamente. Isso vai valer R$2. Só que ele quer, isso aqui é quanto custa para ela produzir essa receita. Quanto custa? Quanto ela vai gastar
para comprar os ingredientes dessa receita. Isso que é o custo. Só que esse custo ela não quer que se altere. Se ela não quer que se altere, o que vai acontecer? Isso daqui vai ser igual. Por que igual? Essa situação vai ter que ser igual. Vai ser uma situação equivalente ao que vai acontecer. Ela vai ter que ter o mesmo custo. Esse valor vai ter que ser o mesmo do que vai acontecer depois. Então, o que vai acontecer? Ó? Ela vai mudar a condição da receita? Não. Ela vai continuar utilizando os mesmos 4/5. Só que o que vai mudar é o preço do amendoim, que eu quero saber quanto vai ser o novo preço. E cuidado, que ela está me perguntando o novo valor do amendoim, não está me perguntando o desconto. Então, esse A aqui é o que eu estou atrás. Esse A é o novo valor do amendoim. Tá? Então, 4/5 do amendoim mais 1/5 de quanto? Do valor, do novo valor, quanto passou a custar o quilo do açúcar, que foi a R$ 2,20. É essa equação que eu tenho que fazer. Uma vez o problema equacionado, fica bem tranquilo de eu resolver, certo? Beleza? Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Como é que eu faço isso daqui, ó? Primeiro, tá todo mundo dividido por 5, ó. Não é isso? Ó, o primeiro fator está dividido por 5, o segundo fator dividido por 5, aqui dividido por 5, aqui dividido por 5. Todo mundo está dividido por 5. Se eu multiplicar por 5 de um lado e de outro da equação, a equação não vai se alterar. Então, essa vai ser a minha primeira medida. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por 5. Quando eu multiplicar por 5, olha o que vai acontecer com essa equação. Vai simplificar. Ó. Esse 5 eu não vou precisar colocar mais. 4 vezes 10, 40, mais 2 vezes 1, 2. Isso vai ser igual a 4 vezes A, que é 4A, mais 1 vezes 2,20, que é 2,20. O que acontece aqui? Ó? Eu quero saber quanto é A, então eu tenho que isolar ele. Então o que vai acontecer? Ó? Primeiro, quanto vai dar essa continha aqui? Ó? 40 mais 2, isso aqui vai dar 42, certo? Se eu pego 2,20, passo por outro lado, vai ficar 42 menos 2,20, que vai dar quanto? 42 menos 2,20 dá 39,80, tá? É só uma continha básica, né? 42 menos 2 dá 40, 40 reais menos 20 centavos dá 39,80. Então, olha só o que vai acontecer, ó. Fazendo devagar aqui, eu vou ter que 42 menos 2,20. Por que passa com sinal trocado? Porque é como se eu estivesse subtraindo dos dois lados. Então, aqui vai ficar 42 menos 2,20, do outro lado, 2,20 menos 2,20. Por isso que ele some. Isso daqui vai ser igual a 4A. Então, esse valor aqui, como a gente já viu, né? Dá para fazer de cabeça. Isso daqui vai ser igual a 39,8, 39,80, né? E aí, como é que eu vou encontrar o A? Eu tenho que pegar esse 4 e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 39,8 sobre 4. Isso vai ser igual a A. É assim que eu tenho que fazer, tá? E como é que eu vou fazer essa continha aí? Vamos lá na munheca, né? Isso aqui equivale... Bom, 39, pensa comigo, ó. Se fosse 40, ia dar próximo a 10. Então, eu vou ter um valor um pouquinho menor do que 10, tá? Então, não preciso me preocupar aqui em eliminar essa vírgula. O que eu vou fazer? E olhando as respostas, eu vejo que os valores estão bem próximos. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é fazer, ó, 398 dividido por 4, direto. É isso que eu vou fazer. Então, olha só. Aqui não dá para baixar o 3, eu baixo aqui 39. Né? 4 vezes 9, 36. Para chegar a 39, faltam 3. Baixo ficou 38 agora. De novo, 4 vezes 9, 36. Só que para chegar a 38, faltam 2. Boto um 0 e uma vírgula para continuar. 4 vezes 5, 20. Para chegar a 20, nada. Então, por mais que tenha dado 99,5, eu sei que a resposta certa é 9,95. Eu fiz isso de propósito, tá? O certo seria, para eliminar a vírgula, multiplicar os dois lados por 10, né? Botaria um 0 aqui e um 0 aqui. Só que eu não preciso fazer isso. Então, a minha resposta aqui é 9,95. Resposta, isso aqui equivale, né? A 9,95, R$ 9,95. Resposta letra E de elefante. Certo? Beleza. Pessoal,
Então é isso, tá? Eu quero que você entenda que o estudo de frações ele tem que ser feito por meio de exercícios. Interessante que ao fazer essas questões eu não só trabalhei frações, eu trabalhei uma série de outros fatores. Olha só, eu trabalhei o equacionamento, eu tive que trabalhar a interpretação para poder adequar o que a questão estava me dizendo e transformar tudo isso para uma linguagem matemática. Então tudo isso é importante para que eu chegue lá no dia da prova do Enem e consiga ultrapassar os 800 pontos. Tudo está relacionado. Ultrapassar os 800 pontos para que você passe no Enem, para que você passe medicina no Enem. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima live. Um abraço.